Amém, meus queridos? Sem mais, falei sobre a importância do Espírito Santo, mas hoje, para experimentarmos, estamos falando tanto do poder do Espírito Santo, para experimentarmos o poder do Espírito Santo, falei sobre experiência e começarmos a fluir na oração, na nossa vida, na nossa casa, em todos os lugares, percebermos Ele controlar o nosso temperamento, conseguir falar, testemunhar, mesmo quem é tímido, são tantas coisas, perceber que nós estamos realmente sendo conduzidos por esse poder, porque se não for por esse poder, a gente vai ser assim, a gente vai na igreja, a gente vai continuar gostando do culto, a gente vai continuar, mas a gente não vai cumprir o chamado, o propósito para qual nós nascemos. Mas quando o poder de Deus estiver nos conduzindo, nos comandando, daí sim a coisa vai ferver, a chapa vai esquentar e você vai ver o que é bom para tosse. Linguagem de velho mesmo, né? Não tem jeito. Então, mas para isso, nós precisamos primeiro ser cheios do Espírito Santo. Não existe experimentar poder, não tem como nós falarmos de poder sem primeiro experimentarmos um revestimento, um enchimento, uma experiência que eu falei. Então hoje, se eu for falar, eu colocar o tema de hoje específico, eu vou falar sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo. E para isso eu quero ler alguns textos. Primeiro Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 4, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 14. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 e versículo 14. Jesus, logo após o batismo, quando ele teve aquela experiência, veio como o símbolo ali da pomba, desceu sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito. O Espírito já passou a conduzir, e ali ele foi ao deserto, ele foi tentado, e ali no deserto ele é tentado, ele é provado e ele é aprovado, e ele vence ali todas as tentações, Satanás. E daí no versículo que eu pedi, 14, se eu não me engano, versículo 14, diz assim: Jesus, depois dessas experiências, depois de estar cheio do Espírito Santo, depois de ter sido provado, tentado, aprovado, ele volta para Galileia agora, já depois de um enchimento do Espírito, ele volta no poder do Espírito Santo. Agora, porque ele foi cheio, ele já começa a agir e manifestar o poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, e a gente percebe que ele curou, ele fez, ele manifestou ali, porque ele foi cheio antes, ele manifesta o poder do Espírito. Atos 2, versículo 4, por favor. Atos, nós vamos ver várias, eu só peguei isso, porque senão eu não vou para onde eu quero, eu coloco muito texto, mas ali, esse texto em Atos, e esse texto vai se repetir por diversos outros textos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, nesse caso, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava, porque a língua ali, o dom de língua era um sinal, mas eles ficaram cheios do Espírito Santo, e porque eles ficaram cheios, eles saíram e começaram a anunciar, a pregar, a curar os enfermos, e a manifestar e a agir agora sobre o poder do Espírito Santo, a influência. O que acontece? Eles são cheios do Espírito Santo, automaticamente eles vão para a rua, eles testemunham, eles pregam, eles manifestam o poder. E a gente vai perceber ao longo do livro de Atos, eles estavam reunidos, o Espírito veio, todos ficaram cheios e eles falavam corajosamente, com ousadia, eles pregavam, eles curavam muitos enfermos, eles libertavam. O fato deles receberem, eles serem cheios do Espírito Santo, capacitava eles viverem uma vida cheia de poder. Eles se enchiam, eles recebiam, eles eram cheios do Espírito Santo, automaticamente experimentavam o poder do Espírito Santo. E nessas 2 ou 3 pregações minhas, eu falei muito sobre a importância do poder, o que o poder faz. Mas daí eu falei, puxa, mas antes do poder,
a gente precisa falar um pouquinho sobre o ser cheio. E hoje eu quero falar da importância de ser cheio do Espírito Santo. Por que é importante ser cheio do Espírito Santo? E para isso eu quero ler um versículo muito interessante que o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele escrevendo aos Efésios ali, versículo 18 do capítulo 5, coloca Efésios 5, 18, numa versão mais antiga, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uma ordem. Paulo está falando assim: olha, em vez de vocês ficarem aí bebendo, se enchendo de vinho, e aqui o vinho está como se Paulo tivesse, em vez de vocês ficarem dando lugar para a carne, porque a carne gera contenda, em vez de vocês ficarem só pensando nas coisas naturais, só pensando em festa, se enchendo de coisas do mundo, vocês precisam fazer o seguinte, porque essas coisas, elas vão gerar contenda, não vai gerar fruto. Agora vocês precisam se encher do Espírito Santo. E daí não coloca assim como uma opção, é um imperativo: enchei-vos do Espírito Santo. Porque senão, igreja, vocês estão recebendo, porque os apóstolos, eles eram detentores do poder do Espírito. Eles chegavam no lugar, as pessoas ficavam impressionadas com aquilo que eles faziam. Tinha lugar que eles chegavam, tinha gente que queria, colocava nome de deuses neles, eles eram recebidos como os deuses, porque eles manifestavam o poder do Espírito. Na verdade, eles manifestavam o poder de Deus. Então todo mundo fala assim: não, chegaram os deuses aqui nesse lugar. Agora ele está falando: não, isso daqui é o poder de Deus, mas isso é para vocês, é para a igreja. Mas para isso vocês precisam parar de ficar querendo apenas festa, apenas coisas naturais, mas vocês precisam buscar as coisas espirituais, vocês precisam se encher do Espírito Santo de Deus, para que vocês possam manifestar tudo isso que vocês têm visto na gente. Então é uma ordem: não vos embriagueis com vinho, ou não se enche disso, mas se encha daquilo. É mais ou menos isso que Paulo está falando. E daí, eu tirei algumas coisas. Por que é importante? Porque é um imperativo, porque Jesus veio falando, porque a igreja, os apóstolos entenderam isso, e porque eles começam a passar. A gente vai perceber nas cartas a importância, Paulo falando muito sobre o Espírito Santo, e aqui ele fala para mim, eu vi vários versículos, mas aqui eu achei esse fantástico porque ele não fica assim, olha, porque ele escreve lá, quem vive pelo Espírito, quem tem o Espírito tem que viver pelo Espírito. Ali ele fala muita coisa, aqui não tem conversa. Vocês querem saber do negócio? Para de se encher de coisas da carne e se encha do Espírito. Não tem conversa, vocês têm que se encher, enchei-vos do Espírito, é um imperativo para a igreja. Mas por que? Eu comecei, primeira coisa, por que é importante se encher? Porque é um imperativo. Porque algo sempre vai ocupar, ou algo sempre vai encher um lugar nas nossas vidas. A nossa vida nunca vai ser uma vida vazia. Na nossa vida existe, é como eu falei ali, a nossa vida é como um copo. Eu vou pegar um exemplo de terreno. Nossa vida é um terreno, e eu vou começar a fazer uma, como que eu falei aqui, perguntei para a Nilva, analogia, vou fazer uma analogia sobre terreno, sobre lugares vazios, mas aqui é como se a nossa vida fosse um copo, ele nunca vai parar vazio. A gente por isso que Paulo fala, em vez de vocês ficarem enchendo a vida de coisas naturais, terrenas, da carne, passa a encher ela do Espírito Santo de Deus. E é assim, meus queridos, eu não coloquei, eu coloco o relógio aqui, e esqueço de apertar o negocinho. Foi quantos? Hoje você não marcou? Meu Deus. Mas vamos lá, tentar ir por aqui agora. Na nossa vida não existe um meio termo.
Não existe, eu vou na igreja e estou ouvindo lá, mas eu não encho a minha vida da palavra de Deus, eu não busco, eu não oro, eu não aprendo, eu não encho a minha vida, a minha mente, meu coração das coisas espirituais, das coisas de Deus. Espera aí, não está vazio aí. Você está enchendo então de notícias, você está enchendo de conversa, você está enchendo de pensamento, você está enchendo de outras coisas. E daí, o que a gente, ou do que a gente enche a nossa vida, vai gerar algumas coisas. Se a gente tem enchido de vinho, pelo jeito tem gerado contenda, pelo jeito tem gerado frustração, tem gerado insatisfação, tem gerado discussão, tem gerado tantas coisas, mas não tem gerado o que o enchimento do Espírito gera. O que o enchimento do Espírito gera? Poder. Poder para a gente poder cumprir o chamado de Deus, poder para orar, poder para testemunhar, poder para ser um marido, poder para ser um pai, poder para ser um filho, poder para ser aquilo que Deus nos ensina nessa palavra, porque senão só saber, a gente vai saber que eu preciso renunciar a tal coisa, mas eu não consigo renunciar a tal coisa, porque a minha carne, ou o meu copo está se enchendo cada vez mais de coisas que me faz desejar tudo isso. Então como que eu vou renunciar a algo, por mais que eu saiba que eu preciso renunciar, mas eu só encho coisas, só encho a minha vida de coisas que me conduzam a tudo aquilo que é a palavra de Deus, ou até mesmo de coisas que eu sei, até mesmo de coisas que eu concordo, até mesmo coisas que eu acho legal, mas eu nunca vou conseguir colocar em prática, porque a vida cristã, meu querido, ela é vivida pelo poder do Espírito Santo de Deus. É impossível, essa geração, por isso que eu falo, a igreja, eu acredito que Deus está chacoalhando a igreja, e para mim vai chacoalhar mais, porque hoje ser igreja, dá para ser igreja sem o poder do Espírito Santo, porque é só tocar, só cantar, só ir à igreja, é muito fácil, dá para vir à igreja de final de semana, e de semana, seu marido, que ninguém precisa se intrometer, seu pai, seu filho, seu jovem, cara, ninguém tem nada a ver com isso. A palavra de Deus, eu acho legal até no que me cabe, o que não sei, mas quem controla a minha vida não é o Espírito, é o vinho. Ou seja, são as coisas da carne, são as coisas terrenas, são as coisas naturais. Mas por que tudo isso me controla? Porque é o que me enche, é o que me tem, é o que toma conta de mim. Então, pensando nisso, a gente vai falar, coloca aí Gálatas 5, 16, 17, capítulo 5 de Gálatas, 16, 17 e 25. Porque algo vai ocupar, porque é importante nos enchermos do Espírito Santo, porque ou vamos nos encher do vinho, que representa carne, desejos, vontade humana, ou vamos buscar ser cheios do Espírito, que representa a vontade de Deus, o Espírito, a vontade divina. E isso é uma briga, uma guerra constante. Gálatas 5, o próprio apóstolo Paulo fala isso, Gálatas 5, 16, versículo 16, versículo 17, depois o versículo 25, diz assim, 16, isso, por isso digo, vivam pelo Espírito, ou cheio do Espírito, se encham do Espírito, para que vocês consigam viver controlados ou dominados pelo Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em constante conflito, um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam, vocês fazem o que enche vocês, o que domina vocês, o que tem enchido a mente, o coração, a vida de vocês. Por isso que Paulo fala, enchei-vos do Espírito. 25, se vivemos pelo Espírito, se nós nos enchemos do Espírito,
andemos também pelo Espírito. Amém? Algo sempre vai ocupar a nossa vida. Carne, paixões, traumas, pessoas, trabalho, e TV, celular, internet, etc, tantas coisas. Espírito, Deus, igreja, chamado, Bíblia, oração, o reino ocupa a nossa vida. Agora eu quero usar uma analogia de terrenos vazios, de áreas vazias, que seriam como se fossem vidas vazias do Espírito, e terrenos, áreas cheios, ocupados, que seriam vidas cheias do Espírito. E eu queria começar a fazer uma analogia aqui, primeiro, sobre terreno vazio, ou vida vazia, vida que não é cheia do Espírito Santo. Primeira característica, primeira situação de uma vida vazia, uma vida que não é cheia do Espírito, ele é como um terreno vazio. Primeira coisa, o que acontece? Facilmente pode ser invadido. Você passa num lugar, não tem nada construído, um terreno, uma área vazia. Passa lá, o pessoal fica lá, puxa, não faz tempo, passa 1 ano, 2 anos, está vazio aquilo lá. Aquilo é uma área muito suscetível à invasão. Aquilo lá é um chamariz para, poxa, aquilo lá não tem produtividade, não tem construção, não tem nada. Pô, tem gente lá que está sem casa, está ali andando, de repente vai lá, invade aquilo. E a Bíblia fala em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. O diabo, ele é doido para achar um lugar vazio. Ele é doido para achar espaço. E daí, 1 Pedro 5,8 diz que ele, o próprio diabo, falando sobre Satanás, ele anda ao nosso derredor buscando uma brecha ou um lugar. E daí está lá, um monte de terreno, um monte de crente vazio. E daí está lá, igual esses lugares, essas áreas, esses terrenos vazios. Existe o MST espiritual também aí. Está lá que fica assim, ó, peraí, só que isso daí, o espiritual é extremamente danoso. Mas não é só MST, porque você sabe que tem propriedades que quando são invadidas e de repente as pessoas não ligam, passa-se tempo, anos, não sei quanto tempo depois, aquelas pessoas que construíram as suas casas e ninguém reclamou, passa um tempo, eles podem reclamar aquela propriedade, e aquela propriedade eles podem conseguir isso, e aquela propriedade que outrora era de alguém, mas porque ficou vazia, pode passar para essas pessoas que invadiram. Verdade isso daí, Lucas, advogado, Uso capião. Satanás é doido para fazer um uso capião. Terreno vazio. Ele fala, isso daí a Bíblia também fala sobre espíritos que saem de pessoas, e aquelas pessoas que já foram libertas, pessoas que já tiveram encontro com Deus, mas porque elas não procuram se encher do Espírito, ocupar aquilo com coisas boas, com o Espírito de Deus, vai deixando vazio, o Espírito fala que anda de redor, vai passando por lugares, mas daí de repente volta, vê a casa vazia, adornada, arrumada, o que ele faz? Ele volta e traz mais 7. Eu quero dizer, quando Paulo fala, ocupe o espaço da tua vida com o Espírito Santo de Deus, para que você não dê brecha, para que o inimigo faça morada na tua vida. E daí às vezes fala, nossa, mas ele vem com o tridente, ele vem com... Não, às vezes ele vem com um monte de sutileza, com informações, com imagens, com palavras, com relacionamentos, com tantas propostas maravilhosas, que se você tivesse cheio do Espírito, você ia perceber, isso daí está com cheiro de querer entrar para fazer uso capião da minha vida, mas a minha vida já tem dono, já está ocupada, já está cheia. Então em nome de Jesus, sai de mim, sai de reto, sai que não tem vez, porque eu sou um terreno, eu sou uma área ocupada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu querido. Segundo, terreno
área vazia, vida vazia, terrenos vazios se tornam facilmente alvo de lixo. Você já viu lugares, terrenos vazios, terrenos baldios que eles falam, lugares, áreas que não são construídas? O povo vê e fala assim, puxa, onde eu vou jogar um lixo aí? Tem um lixo ali, o lixeiro não passou, joga ali naquele terreno da frente ali. É assim ou não? Terrenos que de alguma maneira não são ocupados, não são preenchidos, se tornam alvos de lixo, de depósito de lixo. Assim também, mentes, corações, vidas de crentes que de alguma maneira não coloca, não se enche com o Espírito Santo de Deus, aquilo o inimigo começa a falar assim, não, talvez eu não consiga entrar, mas eu consigo colocar um monte de lixo, um monte de caraminhola, um monte de pensamento, eu consigo colocar mágoa, eu consigo colocar rancor, eu consigo colocar tantas coisas. Vida vazia do Espírito pode virar depósito de lixo de Satanás, através de pensamentos, hábitos, vícios, pecados, mágoas, etc, etc. Uma vida vazia, vai para o computador, por ele estar vazio, basta um clique equivocado para ver um lixo ali, aquele lixo entrar. Porque lixo a gente se depara, lixo tem em todo lugar, lixo tem na internet, pastor, vocês falam tanto da internet, você não tem? Eu tenho. Esses dias eu mostrei para a Nilva, eu falei, Nilva, porque a gente tem, para vocês terem uma noção, o pessoal da igreja aqui, o Rafa tem meu Instagram, vê coisa lá, a igreja, o pessoal tem aqui, meu YouTube assim, e eu e a Nilva também, a gente tem um do outro, não tem que esconder. E daí esses dias começou na linha do meu YouTube, que praticamente é pregação, estudo, música, teclado, guitarra, violão, são essas coisas, sempre fica isso daí. E daí de repente começou a aparecer uns negócios lá de coisa de sexo. Eu falei, mas porque alguém falou que quando você clica em alguma coisa que aparece. Eu fui lá e falei, Nilva, eu não clico nisso daqui, olha o que está aparecendo no YouTube lá, no negócio do YouTube, eu não clico nisso aqui, o que acontece? Às vezes é para clicar, eu falei, tá, mas eu não clico, por que continua? Daí não sei, daí ela fez o negócio lá que sumiu, e beleza, passou um pouquinho, voltou a aparecer, eu falei, eu não clico naquilo, não sei por que aparece, é lixo, mas não entra para dentro, porque não é terreno vazio, aqui tem coisa cheia, aqui é o Espírito Santo habita. Então, porque é no teu celular, é na rua, é na televisão, é em qualquer lugar, está cheio de lixo para trazer para dentro da gente, mas para que esse lixo se torne algo que, entrou um pouquinho, entrou outro, e aí isso vai se transformando em pecados, em vícios, em hábitos, para destruir, para de repente aquele terreno, que era uma área nobre, era uma área para ser uma construção de Deus, algo do sonho do coração de Deus, mas de repente aquele terreno já está contaminado, já está cheio de sujeira, já foi para o solo, daí tem que fazer um tratamento, por quê? Porque aquele terreno que era para ser construído, que era para ser ocupado, era para ser cheio do Espírito Santo, a pessoa ficou, Espírito Santo, é legal, o que tem que fazer? Tem que orar, tem que buscar Deus, tem que amar a palavra, tem que desejar, tem que ter sede, tem que ter fome. Legal, eu tenho, mas não tem tempo, não consigo, não sinto. Então deixa para lá. Então vamos continuar vazio, vamos ser lugar propício para lixo. Mas nessa noite eu estou trazendo um alerta para que a tua vida seja o lugar perfeito para construções e construções mais lindas que Deus sonhou para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Terceiro, terreno vazio, além de ser invadido facilmente, além de ser alvo de lixo, ele é um terreno vazio, cresce tudo de ruim sem precisar fazer nada. Terreno vazio, lugares, áreas vazias, desocupadas, você já percebeu que ninguém precisa plantar mato, ninguém precisa ir lá colocar escorpião, ninguém precisa plantar erva daninha, ninguém precisa, esses lugares,
brota, nasce. A hora que você viu, já está cheio de mato, já está cheio de bicho, já está cheio de erva daninha, simplesmente porque está vazio, simplesmente porque não foi ocupado. Mas sabe por quê? Porque geralmente a área vazia, desocupada, ela não é cuidada. Se é algo ocupado, tem cuidado. Na tua casa, você cuida. Começou a crescer a grama lá, está começando a juntar mato, está começando a dar bicho, você vai lá cuidar. Agora, uma propriedade vazia, não, então deixa. Tem bicho, tem não sei o que, está tendo... se não for um vizinho da igreja, você nem liga que está crescendo mato. Né, Fabinho? É assim, lugar vazio cresce tudo de ruim. É assim na vida do homem. Se não for o Espírito Santo enchendo a nossa vida, vai crescendo sentimento ruim, vai mágoa. Você não precisa fazer muito, não. Inveja, então, basta você ver uma pessoa que você não vai muito com a cara, trocar de carro, aquilo lá já brotou, a hora que você viu, já está desse tamanho a inveja já. Não sou invejoso, não, mas não é invejoso quando tem alguém que você gosta, você fica feliz. Agora deixa alguém que você não gosta, que você, de repente, que você acha que não trabalha, e de repente, está lá, inveja, orgulho, mágoa, está lá, escorpião, aranha, tudo aquilo prejudicando um lugar que era para estar sendo ocupado pela glória de Deus, pelo poder, era para estar experimentando a manifestação da glória e do poder de Deus. Mas porque a gente não ouve, enchei-vos do Espírito, a gente fica buscando o que dá contenda, a gente fica achando que não dá nada não ser cheio do Espírito. Meu querido, eu quero dizer, e queria que você saísse dessa noite com isso daí: se eu não for cheio do Espírito Santo de Deus, tudo isso eu estou sujeito. Eu estou na igreja, mesmo dentro da igreja você está sujeito a tudo isso daí. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque daí agora eu vou para os terrenos ocupados. Só vou 2 lições, acho que eu vou conseguir no tempo, estou aqui treinando isso daqui. Diferença de terrenos ocupados. Primeira diferença de vida cheia do Espírito, vida ocupada, terreno ocupado. Primeira coisa, ele está livre, ele evita todas as coisas ruins daquilo que eu falei dos terrenos vazios. Primeira coisa, o fato dele estar ocupado, ele evita que o inimigo venha de alguma maneira e queira ocupar. Ele não está dando lugar para o diabo, porque o espaço já está cheio, não tem espaço para lixo. O pessoal passa as coisas, como eu falei, tem acesso, o lixo está diariamente em volta da gente, mas o lixo não chega para dentro, porque não dá. Aqui tem uma casa, aqui tem uma escola, aqui tem gente, aqui, isso daqui não posso, o lixo, esse não é lugar de lixo, esse não é lugar de eu invadir. Vidas cheias, elas estão livres de tudo isso daí. E por último, terreno ocupado, ele é cuidado, ele é guiado, ele é limpo pelo seu proprietário. O seu proprietário cuida para que não cresça as coisas. Agora a gente está falando de quem nos encher? Do Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que fala: olha o lixo, olha, corte essa graminha, essa raizinha de amargura, cuidado com essa inveja, cuidado com esse orgulho, precisa tirar, está surgindo uma manchinha no seu coração, esses pensamentos que você está tendo a respeito daquela pessoa, não está legal, Ele está nos limpando, Ele começa a nos purificar, nos santificar, nos preparar para aquela construção maravilhosa que Ele quer fazer em mim e em você, para a glória dEle. Segundo, e quero terminar, depois vou fazer um momento, porque eu quero, como eu falei, os cultos de quinta, eu quero mais do que falar, eu quero buscar a ser cheio.
terrenos ocupados, eles estão cumprindo o seu papel. Terrenos ocupados, ou terrenos cheios, ou vidas cheias, elas estão cumprindo o seu papel. Um terreno ocupado, quer seja por uma horta, quer seja por uma escola, quer seja uma casa, quer seja uma empresa, ali, aquele terreno, de alguma maneira, cumpriu ou está cumprindo o seu papel. Um terreno não é para ficar vazio, não é para se tornar lugar de depósito de lixo, não é lugar para ser invadido. Um terreno, quando se coloca ele no lugar, aqui vai ser uma praça, aqui serão construídas casas, aqui não sei se hoje ainda tem, mas antigamente tinha o plano diretor, toda a cidade tinha um plano diretor, que para fazer qualquer coisa, eles tinham, aqui vai ser destinado esse lugar, aqui esse espaço para uma praça, aqui vai ser destinado para uma escola, aqui para creche, aqui vai ser um lugar de área verde para tudo, aqui de alguma maneira, os terrenos, os espaços eram determinado para algo, para alguma coisa. Eu quero dizer que nós nascemos para algo, para alguma coisa, e só que para nós cumprirmos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos: olha, vocês aprenderam, vocês estão aqui, mas vão para Jerusalém, até que vocês sejam revestidos, ou sejam cheios do Espírito Santo. Enquanto estive aqui, eu precisei receber o Espírito Santo de Deus, eu precisei ser cheio, eu precisei estar cheio, porque senão eu não ia conseguir ir para a cruz, eu não ia conseguir andar sobre as águas, eu não ia conseguir curar o cego, eu não ia conseguir curar o coxo, eu não ia conseguir, de alguma maneira, a hora que eu era atingido, afrontado, a hora que me traíam, a hora que fazia tudo aquilo, eu não ia conseguir cumprir o meu propósito. Mas a partir do momento que eu recebi o Espírito me enchia, e me enchia todos os dias, porque não era, me encheu lá no batismo, daí eu não orei, eu não busquei mais, não, me encheu no batismo, me encheu no deserto, me encheu no monte, me enchia todos os momentos que eu tinha comunhão com meu Pai. Nós precisamos dessa comunhão, porque os discípulos, eles esperaram ali em Jerusalém, mas depois fala que eles perseveravam unânimes, eles estavam orando. Você vai ver eles se enchendo do Espírito no capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 6, você vai ver Atos inteiro, eles tendo experiência, porque eles perseveravam em oração, em busca da palavra. Eles se propuseram: nós vamos ser terrenos cheios, nós vamos cumprir o nosso propósito, e para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Meu querido, nós precisamos ter essa noção, que se não for pelo Espírito Santo de Deus, se não estivermos cheios desse Espírito, nós não vamos ter o poder desse Espírito. Se nós não tivermos o poder desse Espírito, nós não vamos cumprir a missão, nós não vamos ser escolas, nós não vamos ser creches, nós não vamos ser igrejas, nós não vamos ser hortas, nós não vamos produzir alimento, nós não vamos produzir remédio, nós não vamos ser luz para o mundo. Por isso que muitas vezes nós temos nos reunido, muitas vezes nós temos ouvido, muitas vezes nós temos até declarado, mas isso não tem mudado a história das pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes nós falamos, mas não saímos do papel. Ali tem um terreno, sou eu, e aqui está a planta. A planta, o sonho que eu tenho de construir ali. O sonho do Marinho é ser isso daqui. Mas só vai sair do papel o dia que o Marinho for cheio do Espírito Santo de Deus. Porque daí sim, o Marinho vai sair do papel e vai se tornar uma escola a ponto de abrigar e ensinar crianças. Daí o Marinho vai ser uma empresa a ponto de produzir materiais, de dar emprego para pais de família, para gerar renda para uma cidade. São tantas coisas que terrenos vazios podem se tornarem cheios, se deixarem de ser vazios, para se tornarem aquilo
para qual o arquiteto, a pessoa que sonhou, que planejou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aquele mesmo que fala, que inspirou os homens, falou por intermédio do seu Filho, tanto a respeito desse Espírito, falou: gente, não saiam para fazer nada sem estar cheios, sem receber o poder do Espírito. Inspirou o apóstolo Paulo e tantos outros escritores do Novo Testamento. Vocês precisam estar cheios para poder cumprir a missão, para cumprir o propósito, para se tornar úteis. Terrenos ocupados ou que se concretizaram, deixaram de ser terrenos e se tornaram aquilo que era para ser. Eles se tornam úteis. Uma vida, um cristão cheio do Espírito, ele é útil para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua escola, para a sociedade. Ele é fundamental, como uma empresa é fundamental para a cidade, como uma escola é fundamental para a cidade. A cidade não pode mais viver sem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aquele povo, a história não pôde viver sem os apóstolos, sem a igreja primitiva. Pirajuí não vai poder viver mais sem a PIB, sem a minha vida, sem a tua vida, porque nós nos tornaremos aquilo que o Senhor nos chamou para ser, aquilo que você nasceu para ser. Você não nasceu para ser um terreno vazio, invadido, recebendo lixo, quer seja na tua mente, no teu coração, para um inimigo que veio matar, roubar e destruir, para de repente ter acesso. Não, você vai falar: aqui não, porque aqui eu estou ocupado, aqui já tem alguém que me encheu, e esse alguém é muito mais forte, mais poderoso do que você. Então agora daqui para frente, eu sou, de alguma maneira, eu tenho o Senhor, o dono dessa casa. Essa casa é do meu Deus, é do meu Pai, em nome de Jesus. Queria dar para ver aqui, no Ministério Louvor. Vamos cantar Casa é Sua ou eu sou casa? Eu sou casa. Tenho desafiado muito você. Falei, são ensinos, mas de nada, como eu falei, ensino nada mais é do que uma planta. Agora, para que essa planta comece a ser construída, saia do papel, saia daqui, a gente precisa realmente falar: Senhor, então eu quero, porque eu estou tentando, mas eu vou fazer o quê? E aqui vai uma chave, meu querido. Eu falei semana passada a sede, o desejo, mas hoje eu quero falar outra chave, a perseverança. Porque às vezes eu estou orando, comecei a orar, comecei a ler Atos, comecei a ler João, comecei a ler a Bíblia, eu estou ouvindo essas palavras, isso está me despertando, eu estou com vontade, eu estou querendo, mas daí eu já tentei 1, 2, 3 e parece que eu não consigo. Eu já orei uma semana, eu já fiz jejum, parece que eu não consigo, parece que eu nunca vou me tornar uma fonte, nunca vou ter uma fonte a jorrar. Isso é função do Espírito. O que você tem que fazer é crer. Aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Isso passa por fé. Não é algo que eu posso fazer, eu não posso produzir fonte, eu não posso produzir fruto, eu não posso produzir poder. Ele é o dono do poder, Ele é a fonte da vida, Ele é o Rei dos Reis, mas Ele é aquele que nos incentivou, Ele é aquele que falou: quem tem sede vem a mim e beba. Ele foi aquele que falou para a igreja: vão até Jerusalém e fiquem até que do alto vocês sejam revestidos. Ele que falou também, essa promessa diz respeito não apenas, ele falou por intermédio de Pedro, essa promessa do Espírito, desse poder, não diz respeito só a mim, só à igreja primitiva, mas diz respeito aos nossos filhos, diz respeito a todos que forem ser chamados, todos quanto crerem. Meu querido, se você crê, você pode receber, você pode ser cheio, o Espírito Santo pode começar a tomar conta da tua vida, te usar,
te dominar, te controlar, para vencer o pecado. Cada um está no nível aqui. Tem gente que está assim, Deus está chamando, falando assim, ó, você está no nível, você precisa começar a orar, você precisa começar a pregar, você precisa começar a desenvolver, fluir nos dons ministeriais. É isso que eu tenho para você. Outros estão, você precisa começar a vencer esse pecado, esse vício que você não consegue. Mas o Espírito, Ele é o poder para tudo isso, e Ele está aqui, e Ele não é algo que está aqui, para todo mundo. Ele está no particular. Ele pode tocar um para uma coisa, outro para outra coisa, outro para cura, outro para dons ministeriais, espirituais, outro para libertação, outro para, sabe, mas nós precisamos crer. O que você, de alguma maneira, essas palavras têm gerado em você, mas que também não fique só aqui, porque aqui é uma consequência do que você tem vivido na tua casa. Se você na tua casa passa uma semana sem falar com o Espírito, sem falar, Espírito, por favor, dirija a minha vida, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, eu quero entregar a minha vida, eu quero que o Senhor flua em mim, eu quero ser cheio, eu quero ser uma casa realmente para a tua honra e para a tua glória. Eu quero isso daí. Fale na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Daí você vai chegar nos cultos, realmente o Espírito já vai estar borbulhando dentro de você. Enquanto eu estou aqui, você já está aí também. O Espírito está falando através de mim, mas já está aí dentro do teu coração, da tua mente, já borbulhando. Eu estou aqui, você já está querendo falar assim, pastor, para de falar que eu também quero começar a orar. Você está assim? Se não está assim ainda, mas é isso que Deus quer para você. Então que nós possamos começar a gerar isso em nome de Jesus. Enquanto o Ministério do Louvor canta essa música, se você quiser, pode orar, pode cantar, mas comece a declarar essas coisas enquanto eles cantam. Pode usar a letra da música, mas se você quiser, também pode sair. Se sinta na liberdade, deixa o Espírito agir. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade aqui. Eu sou apenas o teu instrumento, mas é o Senhor que faz, o Senhor que convence, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso. Haja no nosso meio aqui, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.